A Academia Cearense de Direito tem o prazer de receber o nosso acadêmico, Dr. João Gonçalves de Lemos, 96 anos de idade, para um bate-papo e, conforme diz o nosso título aqui do nosso conteúdo, a história do acadêmico João Gonçalves de Lemos. Inicialmente, quero agradecer a sua presença e obrigado por poder compartilhar a sua vida, os seus conhecimentos neste nosso bate-papo, Dr. João Gonçalves de Lemos. Muito bem, obrigado pelas palavras. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o nosso presidente, Dr. Roberto Vitor Pereira Ribeiro, cumprimentar também o colega acadêmico Marcos Gomide, também o meu parente e amigo Vicente Ferrer Augusto Gonçalves, a minha sobrinha neta Betinha, chama Betinha, Elizabeth, também a minha sobrinha Fátima Lemos, escritora, educadora, realmente uma pessoa que produz. E aqui lembrar a participação dela na primeira feira em São José, que hoje é chamado Mangabeira. Dito isso, penso ter feito esse primeiro introdução, cumprimentando essas pessoas importantes e destacar o trabalho que está sendo realizado pela Academia Cearense de Direito, que tem a honra de compor o quadro, e o trabalho também do estimado amigo Marcos Gomide. E eu quero agora já ouvir as primeiras palavras do presidente da Academia Cearense de Direito, professor Roberto Vitor Pereira. Não só um prazer, Gomide, mas um privilégio participar dessa justíssima homenagem que é feita ao acadêmico João Gonçalves de Lemos, um homem que com certeza divide não só o calendário do Instituto dos Advogados do Ceará, mas também a nossa Academia Cearense de Direito. Eu quero lembrar aqui, registrar que ele foi o nosso primeiro presidente do Conselho Superior dessa entidade, fundada em 2016, naquela efeméride importante ocorrida ali no Teatro José de Alencar. E o professor João Gonçalves de Lemos, ele vai deixar aqui, nessa película, se a gente pode chamar até assim essa entrevista, o traçado da história dele, que é uma história muito bonita, uma história de muitas conquistas, de muitas vitórias. Ele vai lembrar aqui da época em que ele trabalhou no Palácio Campanema, lá no Rio de Janeiro. Tem muita história bacana para contar. E, principalmente, é um farol que vai lastrear a vida daqueles jovens que vão assistir esse documentário e, com certeza, perseguir, na imagem que ele criou nesses 96 anos, um espelho para que os jovens também consigam alcançar os mesmos objetivos que ele alcançou. Então, é um prazer, é uma felicidade e é um privilégio, não só conviver com o João de Lemos, mas poder participar internamente aqui desse documentário, agradecendo também a participação do Vicente Ferrer e das pessoas que estão aqui nos assistindo. E agora quero convidar para suas primeiras palavras, doutor Vicente Ferrer. Bom, queria primeiro parabenizar a Academia Cearense de Direito por esta homenagem a esse grande homem, esse grande intelectual, este nosso parente, e uma honra muito grande para toda a família, para todas as pessoas que convivem com ele, pela sua trajetória de vida, por seu exemplo de homem, de tranquilidade, de estudo, de valorosos caminhos que andou por todo o mundo, e hoje, ainda nessa sua juventude, podemos dizer assim, é uma pessoa que transmite cada dia mais valorosas lições de vida, de um conhecimento infinito, e uma pessoa que representa a história viva do Ceará em todos os seus setores, né? Para mim é uma honra estar aqui participando e é um carinho muito grande que eu tenho por ele e respeito. E como bem disse o nosso presidente Vitor, o exemplo para a juventude neste momento em que no país se passa uma crise de identidade, uma crise de valores que nós precisamos resgatar. E para este bate-papo estamos todos juntos, como podem reparar, ali ao fundo, João de Lemos, o Vicente e parte da sua família que também está presente aqui na 2Go Digital, o escritório onde elaboramos esse conteúdo. Vamos rapidamente agora saber os primeiros passos, os primeiros momentos da vida de
João Gonçalves de Lemos. Onde nasceu João Gonçalves de Lemos há 96 anos? Como que era o início da sua vida no interior do Ceará? Primeiro, eu quero dizer que o que eu vou contar é uma história de vida minha, mas que também envolve a vida de tantos que participaram comigo dessa caminhada. Naturalmente, também o contexto em que vivi. Eu sou, vamos dizer, em muitos momentos, a testemunha ocular da história. De modo que, como o Marco pede, eu devo dizer que nasci na fazenda Lages, propriedade de meus pais, que aí estou vendo na imagem, Tomás Gonçalves de Lemos, Ana Isabel, que era chamada Naninha, e Ana Isabel Gonçalves Mendonça Salles. E lá uma família enorme. Meu pai casou-se 3 vezes, uma prole de 29 membros, dos quais 4 adotivos. Um irmão, um primo pela parte de meu pai e 3 por parte da minha mãe. Nessa foto que está aí mostrando, começo por Francisco Alexandre de Lemos, chamado Chico Lemos, que é o filho adotivo que foi acolhido lá na minha casa. Depois vem a Maria Gonçalves de Lemos, que é a primeira desse nome, porque tiver mais 2 com o mesmo nome. Em seguida, a Cecília, o José Tomás de Lemos, chamado Zusa. Aliás, os primeiros filhos de meu pai tinham o nome de Tomás, repetindo o nome dele, pré-nome. Na outra filha está o Manuel Gonçalves de Lemos, que é médico, faleceu. Tem a Manuela Nila de Lemos Costa e o Joaquim Gonçalves de Lemos, Quinco Lemos. Sentado na cadeira está a Maria Gonçalves de Lemos, segunda desse nome, o Raimundo Nonato de Lemos, que era chamado de Seu Doca, ao lado da minha mãe, e no colo de meu pai está o Alfredo Gonçalves de Lemos. Mais adiante tem 2, Nelson e a Vicência, ela sentada na cadeira, são netos da Maria Vitalina de Lemos, que não está na foto. E, finalmente, o poeta Francisco Franço Gonçalves de Lemos. Então, aqui está faltando não só o Raimundo Tomás de Lemos, que a gente chamava Mundoca e Doquinha, esses não estão aí, e outros tantos que nasceram depois. Em seguida, nós temos uma foto aí, está na primeira lá, o Francisco Gonçalves de Lemos, o Franço Lemos, quase escondidazinha a esposa dele, a Jacira Tereza de Lemos, que ela foi minha professora depois do que eu aprendi com as minhas irmãs. Em seguida está o Alfredo, certo? Depois o Raimundo Nonato, e o meu pai está aí, e ao lado dele está o Manuel Gonçalves de Lemos, e mais a minha mãe e o Joaquim Quinco. Debaixo está o Valdemiro Gonçalves de Lemos, que a gente chamava de Mirim. Tem o Antônio Adalto, que está meio escondido aí, e eu estou aí com esse cabelo que embranqueceu agora, mas aí está o cabelo preto. Estou com a mão no coração aí, né? Depois está a Francisquinha, a Francisca, que é a avó da Betinha, né? E a Maria da Glória, que a gente chamava de Glorinha, e, finalmente, o Francisco das Chagas, que é um poeta, que faleceu também. Eu quero aproveitar e perguntar sobre essa foto também bem marcante. Quem está na foto aí, além de você, doutor João de Lemos? Aí está o seguinte, Alfredo Gonçalves de Lemos, que faleceu com 98 anos, tem 2 anos, que agora no dia 30 ele completaria 100 anos, não esperou meu irmão.
E esse é o Antônio Adalto, que é o caçula, tem 92 anos agora, mas na época tinha 90, parece. E aí a minha filha, a advogada como eu, de saudosíssima memória, Rosemary Amorim Gonçalves de Lemos. Advogada que Deus me levou e deixou uma saudade muito grande. Eu até escrevi um artigo, A Saudade Não Me Deixa Só, e isso foi até publicado também em Paris, em francês, numa academia da qual eu pertenço. Qual é o filme, Roberto Vitor, que passa na sua cabeça vendo esta recordação? Olha, Gomide, eu convivo com o João de Lemos de forma mais íntima, mais próxima, desde 2012, portanto, 10 anos. Já fizemos viagens juntos, com família, e uma das coisas que mais me marca nesse tempo em que eu conheço o João de Lemos de forma mais próxima é sobre a Rosemary. Realmente a Rosemary é uma colega nossa que nos deixou muito cedo, muito precoce, mas a pouca passagem dela pela terra deixou algumas plantas, algumas sementes bem plantadas, e sempre que eu estava com o João de Lemos, a gente tinha o hábito de jantar 11 horas da noite. O João de Lemos já nesse alto dessa sua envergadura etária, mesmo assim, jantava uns 11 horas da noite, né, João? Não sei se você lembra, mas a gente cansou de jantar 11 horas da noite. E eu dizia, João, você com 80 e poucos anos, ele disse, rapaz, estômago não tem idade nem tem hora. Estou aqui para comer e me divertir. E a gente sempre conversava com o Bito sobre a Rosemary. Eu vendo aí as fotos antigas da família do João, mas eu prefiro, nesse caso, a minha pergunta é registrar, João, o quanto você se tornou feliz ou mais feliz em saber que uma filha sua, uma continuação de DNA seu, também escolheu abraçar a Faculdade de Direito, que eu sei que é uma faculdade que, além de outras graduações que você tem, eu sei que é uma faculdade que lhe traz muito amor, muita paixão e muita dedicação. Qual foi a felicidade que você sentiu, a efervescência que você sentiu em saber que a Rosemary, quando escolheu abraçar uma profissão, escolheu abraçar a mesma profissão do pai, sendo advogado? Rosemary é a segunda da família e ela nasceu no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ela estudou no Colégio das Irmãs, daí ela com a outra, a Ercília, ela estudou num colégio de irmãs. Essas irmãs são irmãs diocesanas de Minas Gerais. Realmente um colégio interessante, muito bom. E viemos para o Ceará em 1982, ela tinha 12, 13 anos, e aí ela se integrou muito bem, sentiu muita saudade do Rio de Janeiro, das amigas, dos parentes, mas aqui também estava a família dela. E aí estudou no Colégio Santo Inácio. Ela, depois do Santo Inácio, terminado o médio, ela foi estudar no Quixadá, numa faculdade da UES, pedagogia, mas não era a vocação dela. E naturalmente não deu certo, abandonou e fez então concurso para a Faculdade de Direito da Unifor e formou-se em 1993. Foi uma boa advogada. O nosso amigo Dylan Macedo, que estava previsto para ele vir aqui, mas houve um problema, resolveu um compromisso e não veio. Ele faz uma referência a ela de uma boa advogada e que, de fato, nos ajudou muito no escritório. Ela fez uma organização no escritório belíssima, uma cuidadosa. Nós éramos 4 lá no escritório, que finalmente eu encerrei depois que ela faleceu. E ela organizou muito bem. Ainda hoje tem a documentação lá do escritório e teve sucesso como advogada, né? Fazia muita advocacia gratuita. Não, as pessoas, ela às vezes dizia assim, papai, desculpe, mas eu
vou ter que receber isso aí, não tem pagamento nenhum, eu digo, não tem problema, o escritório é seu. Mas que ela realmente deu uma grande colaboração, não só, veja bem, não só para a família, mas para a comunidade. Isso foi muito importante. Ela tem uma necessidade, vamos dizer assim, de atender as pessoas mais carentes. Me lembro muito bem, num dia que chegou uma pessoa que era do Cais do Porto, que era um problema do nome, que estava errado, e ela disse, não tem problema, mas eu não posso pagar, não tem também problema. E fez e tal. Então, ela era uma advogada não só no sentido de atender ao interesse dela e da família, mas também da comunidade. E eu gostaria agora de uma nova participação do nosso convidado, Vicente Ferrer, para que ele possa também fazer uma pergunta ao nosso querido acadêmico João Gonçalves de Lemos. João, uma curiosidade que eu tenho, sempre tive vontade de perguntar isso, o amor que você tem à Lavra da Mangabeira e ali a sua origem ali em São José, conhecido como São José de Mãe Véia, o que tem naquela terra? É o ar, é a água, o que tem que as pessoas que nascem ali nascem com uma inteligência privilegiada, é impressionante as pessoas valorosas daquela terra, né? E junto a essa pergunta, nós sabemos aí que a Federalina nasceu em 1832, nós sabemos que Federalina teve 4 bisnetos, todos constituintes de 47, e eu queria lhe perguntar, nessa trajetória toda aí, a sua relação no mundo jurídico e com esse mundo político, com pessoas fantásticas. Aí eu cito aí o Coronel Raimundo Augusto Lima, cito também o Vicente Ferrer Lima, que foi deputado federal, foi senador, foi um dos maiores juristas daqui do Ceará. Essa relação que você participou tão de perto, tanto aqui no Ceará, como na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro na época, e como é que se dava essas relações, porque nós sabemos da sua influência intelectual em todo esse movimento que aconteceu, principalmente nas articulações políticas. Muito bem, eu vou tentar responder. São tantas coisinhas que você colocou sobre São José. Realmente, São José, segundo um escritor chamado Bernivaldo Carneiro, ele disse o seguinte, referindo-se à Lavra, terra de maior concentração de escritor por metro quadrado no Brasil, certo? Claro que São José contribui para isso, porque a participação de São José na academia, não só na Academia Cearense de Letras, com o nosso poeta Batista de Lima, mas também na Academia Cearense Lavrense de Letras, que eu sou um dos fundadores, fui presidente por algum tempo. Realmente lá estão presentes muitos da família de São José, inclusive da minha família. Com relação ao nosso relacionamento com a família Augusto, parente, minha avó paterna, Maria Madalena do Rosário Salles Mangueira, Dondonzinha, chamada Dondonzinha, nasceu em 1834, enquanto a Federalina nasceu em 1832. Então, a relação com ela era, minha avó era política, e então se deu bem com a Federalina. Meu avô não, Joaquim Gonçalves de Lemos, não era político. Portanto, ela não se realizou politicamente mais por isso. E então, essa amizade que havia entre as duas famílias, aliás, 3 famílias, porque a família Lemos, a família Augusto e a família Ferrer, aqui representada pelo querido Vicente Ferrer Augusto Gonçalves. E realmente foi um momento muito importante desse relacionamento. Eu tenho tantas histórias para contar sobre essa família. O Raimundo Augusto, que é o avô do Vicente, frequentava muito lá em casa. Ele e a Cira eram padrinhos de Francisco Chagas de Lemos, meu irmão, e realmente a amizade é muito... Meu pai nasceu em 1869, enquanto um dos filhos de Federalina nasceu também em 1869, que era o Francisco Augusto Correia Lima.
E também o meu tio, Pedro de Oliveira Lemos, ele nasceu em 1861, no mesmo ano que nasceu um bisavô, o coronel Gustavo Augusto Lima, certo? Bisavô aí do Vicente. De maneira que a família se entrosava muito bem. E Cícero de Oliveira Lemos, que era meu primo, tia-avô aqui da Fátima Lemos, e casou-se com Vicência Augusto Moto, lembro. Mas que esse relacionamento, Vicente, não sei se eu disse muito bem, era muito próximo. E com relação ao Leila Ferro, era seu avô ou bisavô? Era irmão da minha avó. Hein? Era irmão da vovó. Tio. Muito bem. Tio. A gente frequentava muito a casa. Tem até uma historinha que eu gostaria, se me permitem contar. É o seguinte, uma pessoa foi colocada lá em casa, uma menina, né? Que uma pessoa trouxe para lá, e meu pai, então, perguntou a ela que ela estava ali, como que ele tinha trazido, era namorado dela, veio casar e tal. Ela disse, não, eu vim raptada e não quero ficar com ele de jeito nenhum. Meu pai, então, acolheu essa jovem e ele foi embora. Mas houve um descuido e ele novamente raptou a menina e colocou, não deu certo porque colocou na casa de Leila Fé. Entendeu? E aí, um dia meu pai, que ia sempre em Lavras, né? Nós paramos lá, eu lembro que nesse tempo estava lá, e disse, não, a mocinha viu, se tu mais, eu estou aqui, e tudo certo, aí contou a história, aí o Leila tomou todas as providências, mas o cara fugiu e finalmente a história terminou feliz para essa criança, a criança e a adolescente. Então, a nossa relação, Vicente, é uma relação muito próxima. Lá no Rio de Janeiro, eu fiz amizade muito com a Sinhada Mora, me recordo até que o aniversário dela é dia 1º de setembro, não é isso? E também com o Vicente Ferrer, né? Um grande amigo meu, tem até carta dele. Quando eu fui diretor do escritório da Sudene em Minas Gerais, ele era o secretário lá do Pinheiro, né? Israel Pinheiro, né? Para a parte da Sudene. E ele me ajudou muito, né? E realmente essa história que eu tenho com relação à família de Augusto, que a nossa família é uma extensão da família Lemos, é um relacionamento muito bom. Apesar de meu pai não ser político partidário, assim também era o seu avô e o bisavô, mas a nossa relação com a família Augusto era muito próxima, muito boa, e que recordo uma vez lá no Rio de Janeiro, Moreninha morava lá e a Paula, e eles foram lá em casa, inclusive o Raimundo Augusto foi lá também, almoçou lá em casa. Então a nossa amizade é grande e continuou por toda a história até hoje. Está aí, você apresenta aí, que é da família Augusto, a nossa amizade é firme como o pão de açúcar. É isso? Agora eu gostaria de aqui colocar o seguinte: São José, como você colocou, é um lugar sui generis. É o único lugar no mundo que eu acho que tem um amansador de calça. Isso não existe em lugar no mundo. Eu acho que na classificação de funções do Ministério do Trabalho não deve ter, não. Mas lá em São José tem. E o nosso amigo da academia, que é meu colega também, ele é de Icó, eu disse isso para ele, ele está escrevendo um artigo sobre isso, que é o amansador de calça. Ele disse, eu nunca ouvi falar. Quem amansava essas calças era o seu Lau, era Ladislau Cândido. E os fregueses eram pouco, porque para amansar uma calça daquela, por exemplo, de brinho, coisa forte, né? Aí passava um mês para amansar. Então, os fregueses eram pouco, não eram tantos. Mas era realmente um lugar que tinha um amansador de calça. Mas eu gostaria de aqui voltar um pouco para a parte das lajes da fazenda. É o seguinte, como foi no meu estudo. Primeiro, o estudo em casa, com a mana Manuela Nila e a Maria, segunda desse nome, Mariquinha, chamava Mariquinha, e lá nós eram as minhas professoras. Depois eu fui estudar em São José,
E fui preparado, ali, inclusive com a Jacira, que depois casou com o meu irmão Francis Lemos. E então eles me prepararam lá, a Maria de Oliveira Dias me preparou ao exame de admissão ao Colégio 11 de Agosto. Aí eu vejo na foto aí o Colégio 11 de Agosto. Entendendo? 1940 até 1945. Acho que nenhum de vocês aqui era nascido. Eu não sei. Entendendo? Então, realmente, foi um momento muito bom. Terminei, eu acho que naquela época o curso era equivalente a hoje a fundamental, né? Penso que sim. E não fiquei lá, fui para Crato para continuar o estudo. Querer continuar o estudo em Crato não deu jeito, porque eu terminei foi sendo, como se diz, dedicado a empresas, pequenas empresas. E por conta disso eu até conheci vários municípios do Ceará e também da Paraíba. E depois, então, isso em 1947, eu voltei para a fazenda, passei um tempo lá com meu irmão, que era médico em Vaz Alegre, e logo em janeiro de 1948, eu vim para Fortaleza. Me recordo que desci ali naquela estação chamada João Tomé, né? João Tomé. Fiquei hospedado naquela rua ali, Doutor João. É tanto João que eu não me lembro agora. Então, fiquei ali o tempo, mas encontrei um amigo, Gerson Lucena, que disse: João, para que você ficar por aqui? Vai lá para casa. Ele morava na rua Clarindo Queiroz, 1220, em frente àquela igreja dos Beneditinos, né? De São Bento, não sei, uma igreja que tem ali em frente. São Bernardo. É ali São Bernardo. Eu sei que eu fiquei ali. E depois, quando foi em outubro, viajei para o Rio de Janeiro. Recomendado por um amigo, de rapaz, vá para o Rio de Janeiro que é melhor. E eu então fui. E não avisei meu pai, porque para avisar meu pai e minha mãe, eles iam dizer, não vá não e tal. E eu tinha que ir mesmo, né? Eu resolvi ir sem avisar. Mas não tinha dinheiro. E aí, não tendo dinheiro para viajar, como é que viajaria? Mas eu tinha um amigo, Figueiredo Corrêa, que na época era deputado, parece que depois foi até vice-governador. Ele me arranjou dinheiro e depois eu paguei, tudo é certo. Mas eu viajei em outubro para lá, de navio Santos. Pensa um desconforto. Um navio que mesmo na primeira classe já não era bom. Imagina na classe que eu fui, eu acho que eu fui na classe terceira porque não tinha uma quarta, né? Entendendo? Essa viagem, me recordo que demoramos no Recife, foi 10 dias de viagem. Demoramos também em Salvador, na Bahia, e até um detalhe, foi quando eu tomei a primeira Coca-Cola, não gostei, certo? Me lembro disso. Cheguei lá em outubro. E para não desagradar meus pais, mandei uma carta muito bonita e dizia para minha mãe que o Cristo Redentor havia me recebido de braços abertos. Então, isso foi uma coisa... O nosso amigo Dima Macedo eu contei toda essa história, ele floreou, foi muito bonita a história, ele foi um esboço biográfico, é um biógrafo meu, né? Então, eu acho que eu mandei isso aqui para o Marcos, não foi, Marcos? Mas que essa é a minha história do estudo. João Gonçalves de Lemos nasceu no dia 15 de agosto de 1926. Aos 22 anos de idade, em 1948, ele se mudou para Fortaleza. Mas logo em seguida de ter se mudado, em janeiro de 48, em outubro de 1948, ele foi para o Rio de Janeiro. E ele contou como é que foi a trajetória dele. Aí eu pergunto, você, doutor João de Lemos, morou no Rio de Janeiro entre 1948 e 1983, quando voltou para Fortaleza. Ou seja, passou 39 anos no Rio de Janeiro, mas não só no Rio, porque fez também, por conta do trabalho, algumas viagens e mudanças. Conte como é que foi esse período no Rio de Janeiro e em outras cidades que morou naqueles tempos. Esse período lá, para mim, foi difícil, mas eu procurei, naturalmente,
superar todas as problemas lá. E uma das coisas que eu fiz, quando eu cheguei, um amigo que era até do lugar chamado Bom Lugar, lá em São José, da família Tomás. Então, ele me levou para a casa de uma amiga dele, na rua Marise Barro, 444. Me lembro com o número, não esqueci esse número. E lá, ele disse, olha, amanhã vamos ver onde é que você vai ficar mesmo definitivo. E ele disse o nome de uma pessoa, um casal. Aí eu fui para essa casa desse casal, que era uma pensão. E aí acertei com eles, né, para fazer a compra da manhã, todas as compras de café, biscoito, banana, essas coisas, né, de manhã. E com isso eu garanti o almoço e também o café da manhã e a dormida. E o jantar eu resolvi num setor lá do Ministério do Trabalho. O fato é que eu passei esse mês sem emprego nessa situação. Arranjei um emprego na rua do Matoso, número 22, e lá fui trabalhar numa confeitaria. E terminei sendo gerente dessa confeitaria. Mas não gostei muito de ser gerente de confeitaria, não. Passei para outra organização, que era uma camisaria muito sortida na Rua do Carioca, número 73, e lá fiquei algum tempo, até morreu o dono da loja, né? E então a viúva não continuou e nos dispensou, mas corretamente nos pagou todos os direitos. Ela, por sinal, era sobrinha do governador daqui do Ceará, que eu não me recordo na época. Eu sei que ela dizia que era sobrinha dela, né? Então ela pagou tudo e eu voltei para visitar o Ceará. Em dezembro, viajei num avião, eu acho que era NAB, Navegação Aérea Brasileira. Um avião, meu Deus do céu. Eu cheguei em Campina Grande, e de Campina Grande pegar um ônibus até Cajazeira, que tinha uma minha tia lá, da família Cartacho Rulim, e de lá fui para São José, para Lavras, num ônibus que era chamado Sopa. Eu não sabia que aquele ônibus tinha o nome de Sopa. Era uma sopa do João. E aí foi para em São José. E quando cheguei em Lavras, fui lá para a casa de Raimundo Augusto para ver se ele tinha o transporte, mas o Raimundo não estava. Fui ao padre Alzir, também não estava. Eu digo, vou a pé mesmo. Mas não deu para ir a pé, não, porque passou um caminhão e eu então fui nesse caminhão para São José. Então, essa foi a história dessa minha posição lá. Aí, quando voltei, porque eu vim em 51 para fazer a visita à família, mas já em fevereiro eu estava de volta e aí sim fui trabalhar no Serviço Público Federal. Primeiro na Comissão Nacional de Política Agrária do Ministério da Agricultura. E aí, nunca mais, aí foi que eu recomecei os estudos, porque todo esse tempo eu fiquei parado, sem estudar, só trabalhando para poder me manter. E essa foi essa história. Tem muita coisa que poderia contar, talvez não me recordo para dizer, mas você pode fazer a pergunta se desejar. De modo que é essa resposta que eu lhe dou, meu caro Marcos Gomes. Sem dúvida, uma história extraordinária. E aí, entrando mais para o campo do direito, né? Onde foi feita a sua faculdade de Direito? Como é que foi a inclinação para os primeiros momentos do mundo do direito? Quando é que começou, de fato, a advocacia? Rio de Janeiro ou Fortaleza? A minha faculdade, eu tinha também estudado antes na PUC, Pontifícia Universidade Católica. E lá eu fui um dos alunos, eram 38 alunos, e inauguramos a Escola de Sociologia e Política no Brasil. Mas eu abandonei, eu acho que não era minha vocação, sei lá, e realmente não estudei 2 anos lá.
E aí fui estudar na faculdade já mais tardiamente, né? Faculdade de Direito na Cândido Mendes, que ficava na Praça 15, certo? E lá realmente foi um momento muito importante para mim, uma abertura. Realmente tinha feito os estudos na área de administração, etc., mas para mim foi fundamental o curso de Direito. E por conta disso, eu tornei-me advogado com restrições que vocês sabem, porque eu era funcionário público federal, não podia advogar com toda a plenitude, mas advoguei lá no Rio de Janeiro há algum tempo. Depois desse tempo, a minha advocacia o meu escritório era na Rua das Marrecas, né? Essa Rua das Marrecas, por sinal, mudaram com outro nome, Pablo, mas voltou a ser Marrecas porque a população não aguentou o nome diferente. E ali eu fiquei, nós éramos 4 advogados e fiquei esse tempo até vir para o Ceará. Quando cheguei no Ceará, eu participei da universidade, fui professor da UES, certo? Dirigi cursos na UES e também, depois de aposentado, na Faculdade Cristo. Mas a advocacia, para mim, voltando à sua pergunta, foi muito bom para mim, viu? Foi muito bom. E aí, depois, chegando no Ceará, realmente instalei o escritório com a minha filha, já agora em 1993, quando ela se formou, e ficamos lá uns 4, eu, ela, o meu sobrinho, que hoje está em Ponta Porã, que é advogado, o Cícero Lemos Neto, e ficamos esse tempo lá. Mas a minha vinculação com o direito sempre foi muito importante. E terminei sendo membro do Instituto dos Advogados do Ceará, inicialmente secretário-geral, e atualmente sou o presidente do Instituto dos Advogados do Ceará. E quero comunicar, aliás, me esqueci, me desculpe, mas vou mandar para você e para o meu querido amigo Roberto Vitor um exemplar do livro que comemora os 90 anos do Instituto. Novas perspectivas para a advocacia. Eu tenho um artigo lá que eu escrevi, mesmo sem ser muito especialista escritor, mas escrevi alguma coisa lá. Vale a pena ler, porque até é uma crítica que eu espero que vocês façam. E lá, 2 pessoas me homenagearam, tem um interessante, isso é um orgulho para mim. Todo mundo é vaidoso, eu não deixo de ser um pouco vaidoso, sempre com um desconfiômetro para não ser tão vaidoso. Mas eles fizeram o seguinte, um olhar sobre o menino João Gonçalves de Lemos. Chamou de menino. Quem escreveu isso foi Ana Paula Araújo, de Holanda, e a minha querida amiga, ex-presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, brasileiros, a Rita Cortez. Tiveram essa delicadeza de escrever sobre a minha pessoa. Eu fiquei muito grato. Aliás, quero dizer que eu sou membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e até recebi uma comenda lá, muito importante, que é a medalha Luiz Gama. Foi um grande advogado no Império e realmente foi uma coisa muito importante. Então, a história minha na advocacia é essa e continuo interessado. Acho que, por exemplo, o Brasil tem uma vocação... O Brasil, não só o Brasil, mas o Ceará tem uma vocação jurídica, sem dúvida. Desde das escolas, as 2 primeiras, em 1827, Olinda e São Paulo. E quero dizer para vocês o seguinte, que na Faculdade de Direito de Fortaleza, que hoje integra a UFC, ela é de 1903 e é a 5ª no Brasil. Certo? Quer dizer, o Brasil tem vocação, e o Ceará em especial, mas nós temos o quê? Juristas como Clóvis Bevilacqua, no Ceará, o quase cearense, que é o Paulo Bonavida, meu amigão, que já hoje está no outro plano. Também temos Rui Barbosa, né? E Teixeira de Freitas,
na Bahia, temos em Alagoas enfim, temos vários juristas no Brasil, certo? E temos jurista aqui, o jovem Roberto Vitor, né? Também, não é isso, Roberto? Eu sempre disse para o pai dele e para a mãe dele que eu privei da amizade deles, inclusive uma vez ou duas, ou não sei quantas, almocei lá na casa deles, elas me acolheram, né, muito bem lá. Eu quero agora chamar o presidente Roberto Vitor para que ele recorde para nós como foi o convite para o acadêmico João Gonçalves fazer parte da Academia Cearense de Direito. Como foi esse momento, como foi esse encontro e a criação da academia de dezembro de 2016? Olha, Gomide, como eu asseverei no passado, a minha amizade com o João vem desde 2012. Em 2015, em 2014, eu tomei posse no Instituto dos Advogados do Ceará, que eu quero deixar registrado aqui, que tem 3 grandes momentos esse instituto. O primeiro grande momento foi quando ele fundou a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará. É do Instituto dos Advogados do Ceará a incumbência de fundar a OAB aqui no nosso estado. Esse é o primeiro grande momento, a primeira grande importância dessa fundação, dessa criação desse instituto, para ser o pai e a mãe da OAB. O segundo momento foi sob a presidência do Itamar de Santiago Espíndola e do Zé Alberto Rola, que foi um momento áureo ali do Instituto dos Advogados do Ceará. E o terceiro grande momento é o momento da presidência do João Gonçalves de Lemos, quando ele assume ali a presidência do IAC, e até hoje está presidente do IAC, com muita justiça, com muita honra, porque de fato é um dínamo à frente desse instituto, ao longo dos seus 96 anos, ainda assim é incansável, a gente observa. Eu tive o prazer, então, em 2014, de tomar posse como associado do Instituto dos Advogados do Ceará, e em 2015, com 29 anos, o professor, o presidente João de Lemos me liga e diz assim: Roberto, você tem uma missão. Pois não, presidente, qual é a missão? Sucedeu Dimas Macedo na Secretaria-Geral do Instituto. Eu disse, mas, presidente João de Lemos, eu tenho só 29 anos. Eu não posso ocupar um espaço que foi ocupado há pouco tempo pelo Dimas Macedo, que é um jurista já de grande envergadura no nosso estado, mas ocupado pela Wanda Rita Altsidor, a guerreira das liberdades. Como é que eu tenho condições de assumir esse papel? Eu disse, não, você vai me ajudar e você vai ser o secretário-geral. Então, em 2015, eu tomo posse como secretário-geral do Instituto dos Advogados do Ceará, sob a presidência do João de Lemos lá. Fiquei até 2018 como secretário-geral do João de Lemos. E em 2016, quando a gente vai fundar a Academia Cearense de Direito, o João de Lemos participou muito dessa fundação, dessa criação, desse início ali, dos primeiros rabiscos dessa entidade. Eu disse, João, a academia só tem 3 presidentes. O presidente executivo, que será eu, por escolha, por eleição. O presidente de honra, que foi escolhido o professor Raimundo Bezerra Falcão. E o presidente do Conselho Superior. Então, eu queria lhe convidar, porque presidente tem que continuar presidente. Como você é presidente do Instituto, você vai ter que ser na fundação presidente do Conselho Superior. E aí o João de Lemos aceitou ser presidente do Conselho Superior da Academia Cearense de Direito. É nosso acadêmico lá, na cadeira, salvo engano, número 36. E o João de Lemos, Gomide, ele tem uma particularidade nessa academia. O João de Lemos, ele é ocupante da cadeira, mas também é patrono da cadeira. Porque nós fizemos essa alteração no Estatuto, é uma novidade em termos acadêmicos no Brasil. Os acadêmicos que tomaram posse na fundação com mais de 70 anos, eles não são só ocupantes, como também são patronos das suas cadeiras. Então, nós temos ele, o Cid Carvalho, tínhamos o professor Carlos Alberto Martins Rodrigues nessa condição. Então, um dos patronos das academias que estão vivos é o João de Lemos. Então, o João de Lemos, ele é ocupante, presidente do Conselho Superior e patrono da cadeira dele. Então, assim, a vaidade que ele disse que tinha há pouco tempo, realmente assiste razão, porque essa vaidade é um aplauso que a gente faz à história do João de Lemos. Então, o João de Lemos chega na Academia Cearense de Direito, trazido por conta de toda a luminosidade que ele fez ao longo da sua vida e por estarmos próximos ali no Instituto dos Advogados do Ceará. Mas eu queria aproveitar, Gomes, de perguntar ao João de Lemos, uma curiosidade que eu tenho, que sempre eu fiz essa pergunta a ele, quando nós estávamos juntos. Ele chegou no Rio de Janeiro no auge da Rádio Nacional. A Rádio Nacional era a nossa televisão da época. Então, ali ele deve ter convivido com os grandes nomes, como Anísio Silva, Nelson Gonçalves, o nosso Evaldo Gouveia, que estava chegando e que iria brilhar logo em seguida. A pergunta que eu quero fazer, João, quando você chegou lá,
Me fale um pouco da sociedade do Rio de Janeiro nessa época de efervescência, de efusividade da Rádio Nacional, e conte para a gente a sua convivência com um dos maiores juristas do Brasil, que foi o advogado Sobral Pinto. Fale para a gente desses dois momentos da Rádio Nacional, a época de ouro do rádio, e também da sua convivência com o Sobral Pinto. Bom, essa coisa... Primeiro, eu acho que eu nunca agradeci a você, porque realmente meu ingresso na Academia Cearense de Direito devo muito a você, né? Você também foi o secretário-geral do Instituto dos Advogados e produziu bastante, devo-lhe muito, sabe? Porque, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Eu agradeço porque as pessoas que participam comigo nessas instituições têm me ajudado como você me ajudou. Agora, lá no Rio de Janeiro, eu me recordo de tantas coisas e você quer saber como é que era o ambiente. Vou dar uma informação, tá entendendo? Que eu tenho a impressão que responde a tudo isso, como era a tranquilidade lá. Num carnaval, que eu não me recordo qual foi, eu tinha que experimentar tudo. Eu morava numa pensão, na Rua Tavares Baixo, número 9, eu até tenho fotos de lá. E então, a dona Odília, que era casada com um inglês, ela acolhia a gente lá como se fosse filho. E eu, muito novo, não tinha que dar muita satisfação, resolvi sair no carnaval, não me lembro se foi em 51, por aí assim. No carnaval, saí com colegas, homens e mulheres, e só voltei na quarta-feira, certo? E ela realmente não queria saber onde é que estava, preocupada com quase que filho dela, ela achava isso. E fiquei lá. E para você ter uma ideia, eu levei dinheiro, claro, e levei documento e uma roupa. E a gente, o que é que fazia? Tomava banho lá nas biqueiras, lá, ou nos açudes, sei lá, e voltamos assim, dormia na rua, por exemplo, em vários lugares na rua. E nunca fomos molestados, né? Então, eu acho que isso dá uma resposta como era a tranquilidade no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, uma cidade que poderia, se até dormir na rua, não tinha ninguém que vai me incomodar, entendeu? E realmente foi um momento de experiência muito gratificante para mim, aprendi muito. Eu digo sempre que as minhas duas pátrias primeiro, Lavras da Mangabeira, né? E a cidade do Rio de Janeiro, que me acolheu com todo... E foi lá que a minha formação toda, desde o 2º grau até a pós-graduação. Mas que o caro Roberto Vitor, é a história do meu tempo, esse testemunho que eu dou de uma cidade tranquila, que não é o caso de hoje, certo? E tem uma saudade enorme disso. Uma cidade onde as pessoas cumprimentavam, né? Me recordo muito bem, bom dia, boa tarde e tal. Falar isso, eu me lembro do bisavô dela aqui, da Fátima, que ela exigia muito esse bom dia e boa tarde. E um dia, viajando para Cedro, de carro, de cavalo, que é o transporte por excelência na época, e o cara passou e não deu bom dia a ele. E ele é muito exigente, né? Eu disse, mas, cara, você passa e não dá bom dia aos homens? Só o seu Pedro, desculpa, bom dia, boa tarde, boa noite. Entendeu? Quer dizer, completou tudo. Então, essa coisa de bom dia, boa tarde, boa noite, lá no Rio de Janeiro tinha. Hoje, não acho que ninguém passa um por outro e não cumprimenta. Então, foi um momento de boa experiência, né? Não só na faculdade, no colégio onde eu estudei. João de Lemos, e a sua convivência com Sobral Pinto? Você sempre me relatou que nas eleições da ordem ele ocupava um lugar na fila para votar, ele não aceitava ficar lá na frente, ele iria, como todo cidadão normal, para a fila para fazer a votação. Conte um pouco dessa história para a gente. Eu conheci o Sobral Pinto, não tinha assim essa intimidade, né? Ele tinha 90
e acho que era mais que a minha idade, 96 anos, e o escritório dele ficava perto do meu, e perto de onde eu trabalhava, né? E eu, quando eu ia votar a minha inscrição no Rio de Janeiro, ia votar na Ordem de Advogado, e ele ia também. E eu me recordo na fila, as pessoas, por causa da idade dele, diziam: não, doutor Sobral, pode passar à frente. Eu disse: não, senhor, vou ficar aqui. E ficava com a gente, conversando e tal. Eu aprendi muito com ele e até acho que tinha a obrigação de escrever alguma coisa sobre ele. E eu escrevi, está no meu livro, Convergência, que são uma reunião de artigos, e lá está um artigo dizendo cidadão raro, que é o Sobral Pinto. Mas que a minha amizade, vamos dizer, não era uma amizade, era mais uma admiração, e eu conheci dessa forma, o escritório perto dele, e muitas vezes encontrava não só no fórum, mas também na Ordem dos Advogados. Mas que é uma figura realmente importante. Tem a história que é contada, inclusive no meu livro, eu também me refiro no livro Tópicos de Direito, que é uma reunião de artigos das minhas aulas, certo? Nesse tópico dele eu faço uma referência ao fato de que ele, na ditadura, e havia vamos dizer, um viés muito inadequado de dizer que a pessoa que advogava uma pessoa qualquer era parte do comportamento dele, não tinha nada a ver. Ele foi advogado de Carlos Prestes e ele era um católico de comunhão diária, etc., não tinha nada a ver. E então ele, quando não encontrou na lei nada que pudesse resolver o problema de Carlos Prestes, ele recorreu à lei de proteção dos animais. E então ele protegeu o animal chamado Luiz Carlos Prestes. Tem essa história, a pessoa, isso é contado, ele mesmo se refere a ela ao vivo. Então, esse artigo eu tenho, eu não sei se o Roberto Carlos tem esse meu livro, se não tiver, eu prometo que mando para você, viu? E lá tem vários artigos sobre várias pessoas, inclusive do grande Sobral Pinto. E eu quero voltar a chamar o Vicente Ferrer para que ele possa também fazer um balanço do que ele tudo ouviu de João de Lemos, e ele que faz parte da família. E estamos aqui nesta gravação desse conteúdo aqui no escritório da Tio Gol Digital. O que você teria mais para acrescentar? Seria mais uma avaliação do ponto de vista pessoal, sobre o caráter, sobre a pessoa mesmo do Dr. João, porque é uma pessoa interessante. Desde o seu Claudino, que era seu sogro, Dona Senhora, sua sogra, todos os seus cunhados, seus irmãos, o amor que os seus sobrinhos têm em todas as fases, seus amigos. Eu fico assim impressionado como ele sempre aglutina e como ele sempre procura o lado melhor das pessoas, e ele é essa pessoa boa que nós conhecemos. Então, é uma das únicas pessoas que eu nunca vi ele com inimigo, nunca vi ele falando de ninguém, nem discutindo sobre ninguém, sempre com seu sorriso e mostrando esse caráter especial que ele tem, que hoje eu fico assim pensando, né, como é melhor viver desta forma, e esse exemplo que ele dá para as pessoas, para o mundo, e é isso. Como é que ele conseguiu viver a vida todinha sem inimizade e transmitindo esse lado bom que ele tem, um exemplo para toda a família, que todos o amam, realmente, como pessoa humana, como profissional, e uma pessoa a ser seguida. Olha, é o seguinte, Vicente, viver esse tempo que eu vivo, agora com 96 anos, tem seu preço. Tem seu preço. Realmente, eu, sem nenhuma vaidade, eu digo que realmente eu procurei conviver bem com as pessoas, com os meus diferentes. Porque uma das artes, vamos dizer assim, viver é você ter a capacidade de conviver com o diferente. Viver com a pessoa que pensa como você e tal, é até mais fácil, né? Mas com o diferente, não. E respeitar, para que ele também respeite as opiniões da gente. Então, eu digo o seguinte,
quando eu falei que há um preço, há travessias, existem umas travessias muito difíceis. Eu, por exemplo, quando fui para Cedro para comemorar 200 anos da presença da família Lemos na região, que ela é originária de Quixadá, e aí eu quero até aproveitar para agradecer mais uma vez a minha sobrinha Fátima Lemos, que ofereceu o colégio dela para as reuniões preparatórias. Então, quando eu fui para lá, a minha mulher, nós éramos o coordenador no dia 14 de julho de 2001. O patriarca havia chegado em Cedro, para a fazenda Cedro, em 1801. Então, em 2001, 200 anos. E aí, foi uma festa bonita, alegre. Eu aqui registro o meu agradecimento ao doutor João Viana de Araújo, que era o prefeito de então. E esse momento foi um momento que foi transformado num velório, no dia seguinte, nas primeiras horas. Foi muito dolorido, muito. Vocês não imaginar assim, mas viver é uma coisa difícil para mim. Foi muito difícil. E eu tive, então, o seguinte, que vamos dizer assim, Vicente, não é que eu recebesse isso e procurasse superar, não. Eu procurei conviver com essa aridez, com essa dificuldade. E foi isso que aconteceu. E quando eu já estava, mais ou menos, me situando com as duas meninas, né? As três, né? A outra morando no Rio de Janeiro, aí, quase 8 anos de diferença, morreu a minha filha, a minha colega advogada. Quer dizer, além de já sentir muito, porque era minha colega, era minha filha. Então, foi outro momento difícil. Então, eu quero dizer que realmente viver é bom, e eu sou agradecido, é um dom de Deus, e eu realmente sou muito grato por atingir essa idade. Ontem o Padre Amorim me telefonou, dizendo, rapaz, olha, aguenta aí, eu tenho que comemorar os seus 100 anos. Tudo bem, vamos ver. Ele é mais novo que eu, 1 ano. Então, essa história é interessante ver como foi bom, como foi maravilhoso essa convivência com tantas pessoas, entendendo? Com Roberto Vitor, com Gomide. Eu até quero dizer o seguinte, eu tinha uma chefe lá no Rio de Janeiro, que eu não me lembro o primeiro não, mas era Gomide, certo? Era até de São Paulo. Então, essa história da minha vida foi muito bonito. E não tem nenhum arrependimento de nada. Agora, dizer que não tem altos e baixos, não, tem. Dificuldades, inclusive, de ordem financeira. E eu me recordo que, quando a minha mulher ficou doente, que tinha um colega, ela foi professora lá no Rio de Janeiro e também em Niterói. E quando veio para aqui, para não ficar sem fazer nada, que ela não gostava de ficar assim, ela então inaugurou um colégio, né? Inaugurou um colégio aqui chamado Centro Educacional Cardeal Chade. Mas em 1987, ela adoeceu, fez uma operação, ficou em cadeira de roda. E foi assim que ela morreu. Eu tentei que ela recuperar, fazendo uma viagem constante a Campinas para o tratamento dela. O que aconteceu? Ela não melhorou um pouco, mas teve uma isquemia e o problema agravou, e lá em Cedro ela também era diabética e terminou morrendo. Porque essa história pesou muito para mim, mas não quer dizer que havia um sofrimento, mas não faltava alegria. Não. Essa que é a coisa, viver alegre. Eu acho que minha mãe dizia, olha, a nossa face não nos pertence, pertence aos outros. Pois então seja alegre. Então era assim que eu acho que eu convivi nessa alegria.
e ainda hoje sou alegre, apesar das dificuldades e apesar de todos os problemas que aparecem na vida de cada um, que é o ato de viver. Eu até quero colocar aqui o que escreveu o Dima Macedo. Maria Ilza foi professora em diversos estabelecimentos de ensino no Rio de Janeiro, Niterói, e em Fortaleza, onde fundou o Centro Educacional Cardeal Lochada, encerrando as suas atividades em 1987, face à enfermidade que a impediu de executar aquilo que a abraçou como vocação e educação, o exercício do amor ao próximo e formação de novas gerações em vista o futuro do Brasil, disse o jurista e poeta Dimas Macedo. Eu fico muito grato, Dimas, com as suas palavras. Então, eu não sei se eu respondi adequadamente, mas foi essa tranquilidade que eu tive, foi o que me ensinou, principalmente a minha mãe. Aqui vou dizer um detalhe, meu pai era generoso, era muito bom, mas era um homem que nasceu em 1869, tinha uma educação tradicional muito grande. Me recordo que quando a gente se aproximava dele, que ele estava conversando com os senhores, ela já levantava o dedo e disse, aqui não é lugar de criança. Diferente da minha mãe, entendendo? E eles se davam bem, os dois, quando a gente se aproximava, ela afagava a gente, mexia assim nos nossos cabelos, e a gente desinteressava, saía correndo. Quer dizer, ela tinha uma educação diferente da de meu pai, mas todas boas educação. Aliás, eu quero até dizer o seguinte, na capa do meu livro, que eu escrevi 968 páginas, eu não sei se o Roberto Vitor já tem esse livro, se não tiver, eu lhe prometo lhe mandar. Eu tenho. Você tem esse livro? Eu não. O Vicente tem. Eu tenho. Então, eu vou mandar para... Muito bom. Esse livro... esse livro é o seguinte, eu não quero ter a pretensão de fazer a história de São José. O livro é São José das Mangabeiras. Eu não faço a pretensão. Então, é notas para a história de São José. Além de notas, é a biografia do povo. Como a história, por exemplo, de quem era amansador de calça, por exemplo. Né? Está lá. Então, realmente, essa foi a caminhada, entendeu? E esse foi o meu modo de ser. E eu penso que fiz amigos. Na pior das hipóteses, não tem muitos inimigos, não, a não ser pela minha postura, porque você sabe que você, quando tem uma postura de um modo de ver, pode até ser uma crise ou um conflito com quem não tenha esse mesmo pensamento. Porque o conflito vai entre o mínimo e o máximo, e então talvez esse mínimo conflito a gente tem sempre, né? De maneira que essa é a minha situação, essa é a minha posição perante a comunidade, e não só a minha comunidade de Cedro, Vaz Alegre e Lavras, que são as mais próximas, mas outros lugares como Fortaleza, que me acolheu e me acolhe, e assim vou levando minha vida, essa caminhada, graças a Deus, com essa idade. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecemos a João Gonçalves de Lemos pelo seu depoimento, pela sua história, compartilhar com todos nós que fazemos parte da Academia Cearense de Direito. Vamos encerrando esse nosso bate-papo e vejo que esse é um conteúdo histórico, porque ele, como integrante da Academia Cearense de Direito, contou aqui, compartilhou com todos nós a sua história, a sua vida, desde Cedro, a chegada à Fortaleza, a viagem ao Rio de Janeiro e depois a volta à Fortaleza já em 1983, ou seja, completando numa sequência quase 40 anos morando aqui em Fortaleza, no Ceará. Muito obrigado a todos e eu só quero a última palavra para agradecimento pela presença de todos vocês, e começando pelo Vicente. Vicente, obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com o doutor João. É uma oportunidade para a gente fazer justiça a esse intelectual, a esse grande caráter, essa pessoa que precisa, né, realmente ser
exaltado mais na história do Ceará, para as pessoas entenderem que o sucesso existe, as pessoas podem viver bem e viverem dando exemplo de vida. Obrigado, Gomide. Eu quero também lhe agradecer, porque esse projeto que você está capitaneando, a gente conseguir registrar digitalmente a vida dos nossos acadêmicos, é um feito extraordinário. Quero agradecer a você, quero agradecer ao Vicente por ter participado conosco aqui desse documentário, quero agradecer a Fátima Lemos, a Elizabeth, a Abel, que nos assistiram aqui, dizer que eu estou à disposição, vamos tentar trazer novos acadêmicos, outros acadêmicos, para que a gente também possa registrar hoje, de maneira contemporânea e moderna, de forma digital, a vida dessas pessoas que são luminares, baluartes do nosso direito cearense. E, por fim, agradecer a sempre presença marcante deste nosso acadêmico, nosso amigo, uma pessoa simplesmente espetacular, João Gonçalves de Lemos. Muito obrigado pela sua presença e pela vinda aqui para compartilhar a sua história conosco. Muito bem. Olha, eu não sei, Marcos Gomide, parabéns por esse projeto seu. Não, espero que não tenha... A minha presença aqui não seja uma frustração do seu trabalho. Quero dizer que falei o que eu pude falar, mas é evidente que muita coisa deixou de ser dito. E eu gostaria de encerrar dizendo da minha alegria de participar de várias instituições culturais no Ceará, no Brasil e também no exterior. E mostrar a vocês o seguinte, que eu sou muito gratificado, como, por exemplo, eu não nasci em Cedro, mas eu tenho o título de cidadão cedrense, meu pai nasceu lá, e sou o presidente da Academia Cedrense de Letras. Isso é muita honra para mim, porque é uma experiência fabulosa de pessoas de lá e achar que eu tenho que ser o presidente. Muito bem. Então, isso é uma grande coisa. Agora, o fato, só para concluir, de ser numa fazenda, a gente tem que ver o seguinte, nós tínhamos 4 engenhos da família, era dois na fazenda Lages, que era um de meu pai, Tomás Gonçalves de Lemos, e outro de Raimundo Alexandre de Lemos, que era chamado Raimundo de Cedro, de Raimundo do Cedro, porque ele tinha vindo de Cedro, e tinha outro de tio Pedro, que é no Açu de Novo, tinha outro que é de Zé Afonso Araújo, que era casado com a minha prima, filha de tio Joaquim. Então, esses 4 engenhos faziam com que a comunidade ali fosse diferenciada. Aí eu me lembrei de um livro de Oscar Mendes, Joaquim Nabuco, segundo esse escritor Joaquim Oscar Mendes, escreveu: nós, do Nordeste, criados em engenhos, o aroma que recende das grandes caldeiras de mel nos embriaga toda a vida com a atmosfera de infância. Isso não é um caderno de cultura do Ministério da Agricultura. E José Lins do Rego, em Menino do Engenho, declara: a minha impressão firme era de que nada havia além do corredor. O corredor era uma fazenda do engenho do avô dele. Quem escreveu isso é Edberto Coutinho. E então eu atribuo o seguinte: eu não tinha noção de que existisse mais além da nossa fazenda, já que a gente vivia ali e, vamos dizer, pouco conhecia o mundo. E aí eu quero lembrar aqui que Francisco Franço de Lemos, meu irmão, num poema Engenho Lages, ele escreveu isso num livro Sonho de um Poeta, já escreveu quando ele tinha 80 anos. Ele disse o seguinte, aqui duas cestilhas, né? Homens plantando cana, outros queimando paíço, as crianças na bagaceira, era boa brincadeira, esse era nosso serviço. A semana era uma beleza, o domingo só tristeza, porque o engenho não rodava. Chegava a segunda-feira, começava a brincadeira, o que a criançada gostava. Então, o que eu quero dizer que lá nessa família de 29 membros, era uma festa constante. E o engenho, para nós,
depois é que eu vi que os trabalhadores realmente tinham um trabalho duro, certo? Mas nós, só era brincadeira mesmo, viu? Era uma festa. E isso depois eu escrevi sobre isso, mostrando e um agradecimento que meu pai fazia, porque a nossa propriedade, os nossos bens também devemos a esses trabalhadores sazonais, e não só sazonais, mas os trabalhadores que ficavam sempre na fazenda, que eram chamados de moradores. De modo que a vida ali era diferente mesmo, como diz Joaquim Nabuco, como diz Zé do Rego. Realmente nós, para você ter uma ideia, uma criança hoje de 8 anos era muito mais, vamos dizer, esperta, vamos dizer assim, do que eu na época com 15 anos. Entendeu? Muito mais simples, muito mais... Né? Não sei se isso é bom ou mal, mas essa é a realidade. De maneira que eu quero deixar um agradecimento muito grande a você, Marcos Gomide, a você também, meu querido amigo Roberto Vitor, certo? Preciso visitar um dia lá a você e a sua família, né? Também agradecer ao meu primo Vicente Ferra Augusto Gonçalves, certo? Também a minha sobrinha Fátima Lemos, certo? Grande escritora. A família tem essa coisa de ser escritor, né? Grandes escritores, são vários escritores da família, né? Meu irmão, que era médico, também se metia a escrever, tem 2 livros, né? E também agradecer a Betinha, que me acompanha. Ela não só em casa me ajuda, certo? Mas também, eu dou um trabalho danado para ela, mas também me acompanha nesses encontros. E dizer o seguinte, foi um momento muito bom e muito especial que tive aqui. Eu não sei como agradecer, mas eu começo a agradecer primeiro a Deus, que me tem assistido, a mim e a minhas 3 filhas, e também a todas as pessoas da família extensa e das outras famílias. E dizer que isso, para mim, é o maior patrimônio. A pessoa diz assim, vem cá, você pode ir mais de 100. Eu digo, olha, primeiro a família é longeva. Agora mesmo, esse ano, morreu com 110 anos e 6 meses o poeta José Domingos de Lemos. Eu até não fui ao aniversário dos 110 anos, mas fui de 8, quando ele fez 108. E ele então disse, diga uma poesia. Ele disse, eu digo, essa não serve. Eu quero uma que você improvisa agora. Ele disse, João, você é muito exigente. Diz, mas eu vou dizer. Ele tinha jogado futebol e quebraram as canelas dele, né? E então ele é chamado de o Canelinha. E ele então fez a seguinte quadra. Isso com 110 anos. O meu nome é José, mas tratam por Canelinha. O nome da minha esposa é Raimunda, mas tratam por Raimundinha. Somos 2 entes inseparáveis, eu sou dela e ela é minha. Com essa poesia do longevo, meu primo, dizer que realmente eu não tenho palavras, falta palavras para agradecer a você, meu caro Marcos Gomide, e a você, meu caro Roberto Vitor Pereira Ribeiro. Esse projeto realmente é importante, muito importante. Vá em frente, conte comigo o que eu puder ajudar. E muito obrigado também ao Vicente, meu primo, Augusto Gonçalves e as 2 minhas sobrinhas. Um grande abraço para todos e que Deus seja louvado. Muito obrigado pela presença, e esse conteúdo da Academia Cearense de Direito está à disposição de todos. Até o nosso próximo encontro.